Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje, domingo, 28 de julho de 2024, um dia bem atípico na história aqui da nossa região sul-americana. Pela primeira vez em mais de 20 anos, há uma possibilidade concreta da oposição ganhar as eleições na Venezuela, o país vizinho aqui, governado primeiro pelo Chávez até a morte, não é? Depois pelo Nicolás Maduro, que era o seu vice, foi o seu sucessor e que controla aquele país com mão de ferro. Existem, portanto, dois candidatos, né? O próprio Maduro e o candidato Edmundo Gonçalves, que recebe o apoio da líder política Maria Corina Machado, que foi impedida de ser candidata exatamente porque detinha uma grande vantagem sobre o Nicolás Maduro. Mesmo sem poder ser candidata, ela influencia o eleitorado venezuelano em favor de Gonçalves. O fato é que Edmundo Gonçalves tem chances reais. 3 pesquisas indicam sua vitória, outras 3 pesquisas indicam a vitória de Nicolás Maduro. Fica complicado para a comunidade internacional fazer qualquer tipo de conjectura, exatamente porque o Maduro controla com mão de ferro todas as informações. As próprias pesquisas realizadas, elas carecem de credibilidade tanto de um lado quanto de outro. Porque a gente vê, inclusive, imagens nas ruas, a verdadeira luta do povo, jovens que rasgam cartazes de madrugada do Nicolás Maduro, demonstrando também uma indignação da juventude contra o regime tirânico. Dos mais de 30 milhões de venezuelanos, cerca de 6 milhões deixaram o país, cerca de 6 a 7 milhões deixaram o país nos últimos 10 anos por conta da repressão violenta. Não se aceita absolutamente nenhum questionamento, nenhuma contestação. E o Maduro, que é um ditador, um tirano, impediu, inclusive, presidentes de outras nações sul-americanas, latino-americanas, de comparecerem como observadores ou mesmo transitarem dentro da Venezuela para seguirem em direção a países vizinhos, não é? O voo descia na Venezuela e dali partiria para países vizinhos, a fim exatamente de, com a sua presença, mesmo que temporária, manifestarem solidariedade ao povo pelo desejo de libertação. Esses voos estão sendo mantidos como reféns, de acordo com denúncias de líderes políticos, presidentes latino-americanos veiculadas na imprensa neste sábado e domingo. Portanto, é um dia totalmente atípico. Nós vimos o Maduro ser recepcionado aqui no Brasil pelo Lula como se fosse uma grande autoridade, como se fosse um democrata até. É uma coisa lamentável. Depois ainda não se diz que esse boquirroto presidencial que supostamente nos governa não está afetado pela problemática da cognição. É uma problemática, sem nenhuma dúvida. Afetou o Biden lá e afeta certamente o Lula aqui no Brasil. Mas a questão é a seguinte: vários líderes políticos venezuelanos foram presos antes da Maria Corina ser impedida, o Edmundo Gonçalves ser colocado como candidato das oposições e o povo nas ruas pede a destituição do regime, que tudo indica tem possibilidade de acontecer, não é? Evidentemente que isso vai depender de uma maioria, não se sabe se o resultado também será respeitado, não é? Porque o próprio Maduro já declarou que, caso ele seja derrotado nas eleições, poderá haver na Venezuela um banho de sangue. Lula se manifestou aqui no Brasil dizendo que todos que são derrotados devem sair. Não sei nem por que ele disse isso, uma vez que é o grande amigo do peito dele, o Maduro, né? Mas ele disse. E aí o Maduro reagiu lá, num discurso, afirmando que as urnas aqui no Brasil não são auditadas. Portanto, lançando dúvidas sobre a própria vitória do Lula em 2022, lançando questionamentos sobre a lisura e idoneidade do pleito realizado e os seus coordenadores no Tribunal Superior Eleitoral. E o silêncio do TSE. O TSE, a única coisa que fez foi não enviar mais os observadores para a eleição venezuelana, o que é ruim, porque o observador, claro, ele pode intimidar os eventos sinistros que possam estar sendo perpetrados pela ditadura de Maduro, não é?
eles podem fazer com que atos obscenos, obscuros, não sejam praticados. Quanto mais observadores internacionais, melhor. Mas o TSE simplesmente achou por bem, não vamos mandar mais, também não houve nenhuma explicação. Faltou um ingrediente, uma vez que eles haviam acionado o Elon Musk pelo mesmo motivo, né, de questionar a lisura do pleito, faltou eles acionarem o Maduro. Talvez o façam depois do processo eleitoral. Finalizando esse vídeo, eu gostaria aqui de lançar o meu protesto contra a personificação artístico-cultural da Santa Ceia na abertura das Olimpíadas da França 2024. Uma verdadeira afronta aos cristãos e aos católicos. Um desrespeito completo àquele que nós, cristãos, consideramos como o Filho de Deus. Pode quem quiser ter a sua religião, pode quem quiser ter a sua fé, a sua crença, mas os católicos têm que ser respeitados. E muitos não são. Aqui nós respeitamos todos os segmentos religiosos e achamos que os católicos devem ser respeitados, mas não são. Repito, não são. Talvez porque optem por reagir dando a outra face, como bem ensinou Jesus de Nazaré. Tony Rodrigues, Além da Notícia.